Olá, eu sou o Pedro Martelã do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema profundo e que toca diretamente a vida dos escolhidos, que são as injustiças que enfrentamos e a justiça divina que está prestes a se manifestar. Muitas vezes, aqueles que nos fizeram mal tentaram se fazer de vítimas, mas Deus viu tudo. Ele sabe o que você passou e está preparando o momento em que a verdade será revelada. Você já viveu situações assim, onde alguém te ajudou e depois se fez de vítima? Compartilhe sua história nos comentários. Eu quero muito saber como você superou isso. Se você acredita que essa mensagem pode tocar o coração de alguém que está passando por algo parecido, compartilhe este vídeo com eles. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais reflexões como essa e deixar nossos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda a gente a se conectar ainda mais e expandir essa mensagem de fé e justiça. Hoje vamos falar sobre algo que, infelizmente, muitos de vocês já viveram ou estão vivendo neste exato momento. Vamos falar sobre traição, manipulação e sobre aquelas pessoas que desejaram te fazer mal, mas que no final se fizeram de vítimas. Mas fiquem tranquilos, porque eu quero que vocês saibam de uma coisa muito importante. Deus viu tudo, e a justiça divina é o caminho. Você já passou por uma situação em que alguém tentou manchar sua confiança, te prejudicou de forma cruel e depois ainda se fez de inocente? Pois é, isso é mais comum do que a gente imagina. E às vezes, o que mais faz não é apenas uma traição em si, mas o fato de que aqueles que fizeram mal ainda tentam se pintar como vítimas. Eles distorcem a verdade, criam uma narrativa que inverte completamente os papéis, e você, que foi ferido, acaba sendo visto como o culpado. Mas estou aqui para te dizer que essa não é a verdade que Deus conhece. Ele sabe o que você passou, e a justiça dele nunca falha. Você pode estar se perguntando, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que eu passasse por essa dor, por essa humilhação? Eu digo que esse sofrimento faz parte de algo muito maior. Cada lágrima, cada decepção, tudo isso está dentro de um plano que, no momento, pode parecer obscuro, mas que vai fazer todo o sentido lá na frente. Deus está te moldando, te preparando para algo grandioso, e todas essas dificuldades são como o fogo que purifica o ouro. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você em cada passo, e Ele viu cada injustiça que você sofreu. Pessoas assim, que te fizeram mal, que te traíram, que manipularam os outros para parecerem vítimas, podem até ter conseguido enganar o mundo, mas elas não enganaram a Deus. Ele viu tudo. Nada escapa do olhar dele. Pode até parecer que elas estão saindo bem, que escaparam ilesas, mas o que elas não sabem é que a justiça divina não falha. O tempo de Deus é perfeito, e a hora delas vai chegar. Então, se você se sente injustiçado, se sente traído, estou aqui para te lembrar que a justiça de Deus é poderosa. Pode demorar aos nossos olhos, mas ela vem no tempo certo. E quando ela vier, aqueles que te farão mal, aqueles que pretendiam distorcer a verdade e sujar o seu nome, terão que enfrentar as consequências de suas ações. Eles podem até ter enganado os outros, mas não enganaram a Deus. Vamos falar sobre como Deus está ciente de tudo o que você passou e como Ele já está satisfeito para restaurar a verdade e trazer justiça à sua vida. Agora, meus queridos, vamos falar de algo que, com certeza, muitos de vocês vão considerar: o jogo sujo. Aquelas pessoas que, além de te machucarem, ainda torceram a verdade. Eles manipularam a situação, distorceram os fatos e, no final, ainda desejavam te pintar como o vilão ou a vilã da história. E para piorar, elas fizeram isso com uma frieza e uma maldade que parece inacreditável, não é? Você já viu que essas pessoas são mestres em se fazerem de vítimas? Eles sabem exatamente como manipular as declarações a seu favor, como colocar os outros contra você, enquanto se fazem de coitadinhas. Elas são astutas, sabem jogar com as palavras, com as emoções dos outros, e fazer isso sem nenhum remorso. Talvez em algum momento você tenha olhado ao redor e pensado: como essas pessoas conseguem convencer os outros de que são inocentes
quando eu sei a verdade, porque ninguém enxerga o que realmente está acontecendo. Mas eu te digo, não se preocupe com o que os outros pensam, porque Deus sabe a verdade. Ele conhece o seu coração e sabe o que realmente aconteceu. Essas pessoas podem ter enganado os outros, mas não enganaram o Altíssimo. A mentira delas não vai durar para sempre. E eu sei que no momento isso pode ser frustrante. Parece que elas estão se safando, que as mentiras delas estão prevalecendo, mas o que elas não percebem é que estão cavando a própria cova com suas ações. A arrogância delas será sua ruína. Pode demorar um pouco para que todos vejam, mas Deus já começou a agir. E quando o tempo dele chegar, tudo será revelado. A máscara dessas pessoas vai cair e a verdade virá à tona. Eles acreditam que podem manipular tudo e todos para saírem limpos, para continuarem a viver como se nada tivesse acontecido. Mas a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Ela não falha e ela não se deixa enganar pelas aparências. Cada mentira contada, cada ato traiçoeiro está sendo registrada. É engraçado como muitas vezes essas pessoas acreditam que vão sair ilesas, que suas mentiras nunca serão descobertas. Eles vivem em um estado de arrogância tão grande que acham que controlam o destino. Mas o que elas não entendem é que quanto maior a mentira, maior será a queda. Deus está vendendo tudo e a justiça dele será feita no momento perfeito. Pense nisso. A manipulação dessas pessoas é como um veneno que elas mesmas estão consumindo sem nem perceber. Eles podem achar que estão no controle agora, que conseguem te derrubar, mas o que eles não sabem é que Deus está preparando o terreno para que a verdade seja revelada. E quando isso acontecer, não haverá lugar para elas se esconderem. A arrogância delas as cegou. Eles que acreditam podem continuar seguros dessa forma sem sofrer as consequências. Mas o que elas esqueceram é que ninguém escapou da justiça divina. O que elas plantaram, elas irão colher. E essa colheita não será fácil. O tempo deles vai chegar. E quando isso acontecer, será impossível fugir do julgamento que Deus já preparou. E você, que foi vítima dessas manipulações, dessas mentiras, precisa se lembrar de que Deus está ao seu lado. Ele é o seu defensor. E por mais que agora pareça que a verdade está descoberta, ela não permanecerá assim por muito tempo. Deus está trabalhando em seu favor. E quando ele agir, todos verão quem você realmente é. A verdade será restaurada. Agora vamos mergulhar em algo ainda mais profundo. Deus viu tudo. Desde o momento em que essas pessoas começaram a agir contra você, desde a primeira mentira, desde o primeiro ato de manipulação, até a última palavra maldosa que elas proferiram, Deus esteve lá vendo cada detalhe. Nada escapou aos olhos dele. Você pode até ter pensado em algum momento que estava sozinho, que ninguém se importava, que a injustiça tinha prevalecido. Mas a verdade é que Deus nunca te abandonou. Ele estava ali o tempo todo, te observando e te guardando. E Ele sabe exatamente o que você sofreu, o que você causou, e como essas pessoas queriam distorcer a verdade para te derrubar. O mais incrível é que enquanto elas achavam que estavam no controle, que suas mentiras estavam funcionando, Deus já estava preparando uma resposta dele. A justiça divina não é como a justiça humana, que pode ser enganada, manipulada ou até corrompida. Não, meus queridos. A justiça de Deus é perfeita e infalível. Ela vem no tempo certo, no momento em que Ele já determinou. Você já deve ter ouvido aquela expressão: o tempo de Deus não é o nosso. E isso é verdade. Às vezes queremos que as coisas aconteçam imediatamente, que a justiça seja feita agora, que aqueles que nos prejudicaram sofram as consequências de seus atos o mais rápido possível. Mas Deus, com sua sabedoria infinita, trabalha de uma forma que a gente nem sempre consegue entender. Ele está cercado nos bastidores. Enquanto essas pessoas ainda estão vivendo na arrogância, achando que saíram impunes, achando que a verdade nunca vai aparecer, Deus está preparando o cenário perfeito. Ele já está movendo as peças e no momento certo, tudo será revelado. A justiça dele é como uma rede que vai se fechando lentamente e quando chegar o momento certo, não haverá como fugir.
E o mais lindo de tudo isso é que, enquanto Deus está preparando essa justiça, Ele também está te fortalecendo. Cada dor que você sentiu, cada lágrima que derramou, foi como um martelo moldando seu caráter, te tornando mais forte, mais resiliente. Deus está usando essas dificuldades para você se preparar para algo muito maior. Você não está passando por tudo isso em vão. Existe um propósito. Essas pessoas que hoje parecem ter o controle estão cegas pela própria arrogância. Eles acreditam que estão acima de tudo e de todos, que podem continuar de maneira cruel sem enfrentar as consequências. Mas o que eles não sabem é que Deus já começou a agir. Eles não podem ver agora, mas estão caminhando rumo ao próprio julgamento. A justiça divina já está em movimento, e quando ela se manifestar, será poderosa e implacável. Muitos de vocês devem estar se perguntando: mas quando? Quando eu verei essa justiça se manifestar? E eu te digo que o tempo está chegando. Pode não ser no ritmo que você espera, mas Deus está te preparando para testemunhar algo grandioso. A justiça dele não falha, e ela veio de uma forma tão clara e tão poderosa que todos ao seu redor verão que foi a mão de Deus agiu em sua vida. Essas pessoas que buscaram suas dificuldades, que manipularam, que mentiram, que buscaram destruir sua confiança, vão colher tudo o que plantaram. O que elas semearam em maldade, elas vão colher em dor. Não porque desejamos vingança, mas porque a lei espiritual da colheita é evidente. E quando isso acontecer, será impossível fugir da verdade. Agora, meus queridos, há uma coisa importante que precisamos destacar. A arrogância dessas pessoas será sua própria destruição. Eles acreditam que estão no controle, que podem fazer o que quiserem sem nunca enfrentar as consequências. Eles vivem em uma bolha de soberba, acreditando que, de alguma forma, escaparam do julgamento. Mas essa é justamente a armadilha em que caiu. A arrogância tem um jeito sutil de cegar as pessoas, de fazê-las acreditar que são invencíveis. Elas se tornaram tão cheias de si, tão seguras de que suas mentiras jamais foram descobertas, que nem perceberam o precipício que está logo à frente. A queda está vindo, e será mais dolorosa do que qualquer um possa imaginar. Essas pessoas que te machucaram, que manipularam e distorceram a verdade, acreditam que sua posição de poder, seja social, emocional ou até financeira, como protegeria. Eles acreditaram que, porque enganaram os outros e porque, por um tempo, vocês colocaram em uma posição de fraqueza, estavam seguros. Mas o que eles não sabem é que Deus já está julgando suas ações, e a queda que eles vão enfrentar será proporcional ao orgulho com o que eles viveram. E muitas vezes, a vida dessas pessoas parece prosperar, não é? Parece que elas continuam se dando bem, como se estivessem acima de qualquer julgamento ou consequência. Mas não se deixe enganar pelas aparências. A justiça de Deus é como uma onda silenciosa que cresce, lentamente, até que atinge com força total. Quando o julgamento chegar, ele será implacável. Pessoas assim, que vivem de arrogância e orgulho, estão caminhando para um destino que elas mesmas construíram. E o mais incrível é que, quanto mais elas tentam se manter sem controle, mais elas vão se afundando em suas próprias mentiras. Eles acham que podem manipular o destino, mas Deus não está no comando. E no momento certo, essas pessoas vão perceber o quanto foram enganadas. É quase trágico, de certa forma, ver como essas pessoas acreditam na própria mentira. Elas acham que podem enganar a todos para sempre, mas a realidade é que elas estão presas em um ciclo de engano que mais cedo ou mais tarde vai explodir na cara delas. O orgulho precede a queda, e quanto maior o orgulho, maior será a queda. Essas pessoas que hoje se fazem de vítimas, que manipularam para suas deficiências, acreditam que têm tudo sob controle. Mas o que elas não conseguem enxergar é que Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido aos olhos dele. E no tempo dele, tudo será revelado. Não há onde se esconder. Não há mais desculpas e a verdade finalmente virá à tona. A arrogância dessas pessoas levou a acreditar que podem se safar de tudo. Mas mal sabemos que Deus já está trabalhando, movendo as peças de forma que elas mesmas estão cavando suas próprias armadilhas.
É só uma questão de tempo até que o que elas plantaram em mentiras e engano voltem contra elas. O ciclo da vida é implacável. Você colhe o que planta. Essas pessoas pareciam o que de pior podia. No entanto, a justiça de Deus não é só paz. Ela também traz claro, revela o que é verdadeiro. E quando o tempo da verdade chegar, você será exaltado. Tudo o que foi escondido será trazido à luz. Essas pessoas que planejaram te derrubar, que jogaram sujo e se fizeram de vítimas, vão enfrentar as consequências de suas escolhas. É nesse ponto que elas começam a perceber o erro. Quando as consequências finalmente chegam, a acusação começa a surgir. Eles vão tentar explicar suas ações, tentarão fugir da responsabilidade. Mas a justiça divina não falha, e o peso da verdade será tão grande que não haverá como escapar. Elas serão confrontadas com suas próprias mentiras e perceberão o quão destrutivas foram as suas ações. E você que sofreu nas mãos dessas pessoas, que foi alvo de manipulação, precisa se lembrar de uma coisa: você sempre esteve protegido por Deus. Ele viu o que aconteceu, ele sabe da verdade, e agora está apenas esperando o momento certo para agir. A justiça dele virá, e quando vier, será impossível ignorar. Aqueles que desejam te destruir, que jogaram sujo, vão experimentar o amargo gosto do arrependimento, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode fugir da justiça de Deus. Agora, meus queridos, há uma coisa importante que precisamos destacar. A arrogância dessas pessoas será sua própria destruição. Eles acreditam que estão no controle, que podem fazer o que quiserem sem nunca enfrentar as consequências. Eles vivem em uma bolha de soberba, acreditando que, de alguma forma, escaparam do julgamento, mas essa é justamente a armadilha em que caiu. A arrogância tem um jeito sutil de cegar as pessoas, de fazê-las acreditar que são invencíveis. Elas se tornaram tão cheias de si, tão seguras de que suas mentiras jamais foram descobertas, que nem perceberam o precipício que está logo à frente. A queda está vindo, e será mais dolorosa do que qualquer um possa imaginar. Essas pessoas que te machucaram, que manipularam e distorceram a verdade, acreditam que sua posição de poder, seja social, emocional ou até financeira, como protegeria. Eles acreditaram que, porque enganaram os outros e porque por um tempo vocês colocaram em uma posição de fraqueza, estavam seguros. Mas o que eles não sabem é que Deus já está julgando suas ações, e a queda que eles vão enfrentar será proporcional ao orgulho com o que eles viveram. E muitas vezes, a vida dessas pessoas parece prosperar, não é? Parece que elas continuam se dando bem, como se estivessem acima de qualquer julgamento ou consequência. Mas não se deixe enganar pelas aparências. A justiça de Deus é como uma onda silenciosa que cresce, lentamente, até que atinge com força total. Quando o julgamento chegar, ele será implacável. Pessoas assim, que vivem de arrogância e orgulho, estão caminhando para um destino que elas mesmas construíram. E o mais incrível é que, quanto mais elas tentam se manter sem controle, mais elas vão se afundando em suas próprias mentiras. Eles acham que podem manipular o destino, mas Deus não está no comando. E no momento certo, essas pessoas vão perceber o quanto foram enganadas. É quase trágico, de certa forma, ver como essas pessoas acreditam na própria mentira. Elas acham que podem enganar a todos para sempre, mas a realidade é que elas estão presas em um ciclo de engano que mais cedo ou mais tarde vai explodir na cara delas. O orgulho precede a queda, e quanto maior o orgulho, maior será a queda. Essas pessoas que hoje se fazem de vítimas, que manipularam para suas deficiências, acreditam que têm tudo sob controle. Mas o que elas não conseguem enxergar é que Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido aos olhos dele. E no tempo dele, tudo será revelado. Não há onde se esconder. Não há mais desculpas, e a verdade finalmente virá à tona. A arrogância dessas pessoas levou a acreditar que podem se safar de tudo. Mas mal sabemos que Deus já está trabalhando, movendo as peças de forma que elas mesmas estão cavando suas próprias armadilhas. É só uma questão de tempo, até que o que elas plantaram em mentiras e engano voltem contra elas. O ciclo da vida é implacável.
Você colhe o que planta. Essas pessoas pareciam o que de pior podia. No entanto, a justiça de Deus não é só paz. Ela também traz claro, revela o que é verdadeiro. E quando o tempo da verdade chegar, você será exaltado. Tudo o que foi escondido será trazido à luz. Essas pessoas que planejaram te derrubar, que jogaram sujo e se fizeram de vítimas, vão enfrentar as consequências de suas escolhas. É nesse ponto que elas começam a perceber o erro. Quando as consequências finalmente chegam, a acusação começa a surgir. Eles vão tentar explicar suas ações, tentarão fugir da responsabilidade. Mas a justiça divina não falha, e o peso da verdade será tão grande que não haverá como escapar. Elas serão confrontadas com suas próprias mentiras e perceberão o quão destrutivas foram as suas ações. E você que sofreu nas mãos dessas pessoas, que foi alvo de manipulação, precisa se lembrar de uma coisa. Você sempre esteve protegido por Deus. Ele viu o que aconteceu. Ele sabe da verdade e agora está apenas esperando o momento certo para agir. A justiça dele virá, e quando vier, será impossível ignorar. Aqueles que desejam te destruir, que jogaram sujo, vão experimentar o amargo gosto do arrependimento, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode fugir da justiça de Deus. O que essas pessoas ainda não perceberam é que o momento da reclamação está cada vez mais próximo. O peso de suas ações já começou a se manifestar, mesmo que elas ainda não tenham reconhecimento disso. O engano, a manipulação e as mentiras que elas espalharam não podem ser mantidas para sempre. Deus, em sua infinita sabedoria, já começou a expor a verdade, e aqueles que desejam te derrubar irão inevitavelmente enfrentar as consequências do que plantaram. E você sabe o que é mais interessante? Muitas dessas pessoas que hoje te dominaram, que te difamaram, não vão conseguir lidar com a verdade quando ela vier à tona. Eles vão se ver encurralados, incapazes de continuar com suas mentiras e manipulações, porque a justiça de Deus é como uma luz que penetra nas trevas, expondo cada detalhe escondido. E nesse momento, o arrependimento vai bater com força. Eles perceberão que, enquanto tentavam te destruir, eles mesmos estavam cavando suas próprias armadilhas. Mas a arrogância cega, e a cegueira da arrogância leva ao erro. O que essas pessoas não contavam é que a justiça divina é infalível. Deus dá a todos a oportunidade de mudar, de considerar seus erros, mas quando alguém persiste no mal, a colheita vem, e ela será amarga. Você já deve ter visto isso acontecer na vida de algumas pessoas, aquelas que justificavam ter tudo sob controle, que viviam de mentiras, que manipulavam a verdade para se beneficiarem. No início parecia que nada as atingia, mas, com o tempo, as consequências resultarão no aparecimento. É como uma corda que vai se apertando aos poucos, e é isso que vai acontecer com aqueles que pretendiam te derrubar. A corda está apertando. A acusação virá, mas não será fácil. Quando essas pessoas percebem o erro que cometeram, será tarde demais. Eles não terão mais como voltar atrás. O que foi feito, foi feito. E agora, elas terão que lidar com as repercussões de suas ações. A dor que elas pretendem causar em você vai voltar para elas e será ainda mais forte, porque não veio de mãos humanas, mas da própria justiça de Deus. E é aqui que você, como escolhido, precisa se manter firme. A justiça de Deus não falha. Ela pode demorar aos nossos olhos, pode parecer que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando silenciosamente nos bastidores. Quando tudo vier à tona, será claro como a luz do dia. Aqueles que te dominaram finalmente encararão a verdade e sentirão o peso de suas escolhas. É importante que você mantenha seu coração em paz durante esse processo. Deus não quer que você deseje vingança, mas que você confie na justiça dele. E essa justiça está a caminho. Eles vão colher o que plantaram não porque você pediu ou quis isso, mas porque essa é a lei espiritual. Tudo o que semeamos, colhemos. E quando a lamentação vier, quando a verdade finalmente os confrontar, eles vão perceber o quanto erraram. Eles vão ver claramente como suas ações feriram não só você, mas também a si mesmas. A acusação será anunciada, e será nesse momento
que eles começarão a sentir o peso da justiça divina. Um peso que eles nunca imaginaram que seria tão devastador. E você sabe o que é mais incrível? Deus não apenas vai te explicar, mas vai te exaltar diante daqueles que desejam te destruir. Tudo o que foi roubado de você, toda a dor que você sentiu, será transformado em vitória. Eles vão ver você se levantando, mais forte, mais firme, enquanto enfrentam o julgamento de seus próprios atos. A reclamação deles será profunda, e com ele virá o reconhecimento de que o que pretendia fazer contra você foi inútil. Deus estava ao seu lado o tempo todo, e agora eles verão o quanto erraram ao tentar te derrubar. Eles vão perceber que você estava protegido, que tudo o que fez para te capacitar, na verdade, só serviu para te fortalecer e te levar mais perto do seu propósito. E essa, meus queridos, é a maior vitória de todos. Não é sobre ver os outros danos, mas sobre ver a justiça de Deus se manifestando de forma tão clara que até aqueles que te atacaram não terão escolha senão considerar a verdade. Eles vão cair, não porque você os derrubou, mas porque Deus viu tudo e o tempo da justiça chegou. E assim, queridos, o tempo da justiça está chegando. Deus viu tudo, cada lágrima que você derramou, cada momento de dor que você ficou em silêncio. Ele esteve com você o tempo todo. E agora, aqueles que queriam te derrubar enfrentarão as consequências de suas próprias ações. A verdade está prestes a vir à tona, e você verá que tudo o que passou para te fortalecer. Mas agora eu quero ouvir de você. Me diz aqui nos comentários, você já passou por uma situação em que se sentiu traído por alguém próximo? Como foi superar isso? Vamos compartilhar nossas experiências e nos apoiar nessa jornada de crescimento e superação. E claro, se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossas mensagens e reflexões. Ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Ah, e me conte também de onde você está olhando. Eu adoro saber até onde nossas mensagens estão chegando. Juntos vamos vencer, porque a justiça de Deus é fiel e nunca falha.